Boa noite, gente! Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar com a Maria Luísa Mello e ela tem assuntos muito interessantes para falar com a gente. Nós vamos falar sobre condicionamento vocal e a diferença que tem isso da estética vocal. Então, se você quer saber um pouquinho, vem com a gente para essa live que hoje vai ser muito top. Maria Luísa é professora de canto e fonoaudióloga, as duas em uma. E ela hoje tem muita coisa legal para poder falar para a gente. Então, estou aguardando a Maria Luísa entrar na nossa live. Esse mês inteiro live na Fonolopes. E vocês não imaginam cada pessoa mais top do que a outra para poder falar nessas lives. Boa noite para quem já está entrando. Estou só aguardando a Maria Luísa para a gente começar a nossa live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada porque vocês estão nos seguindo. Vou aqui acrescentar a Maria Luísa. Vamos dar aqui. Opa, quase que eu convidei a Liana aqui. Ei, Lili. Quase. E aí a gente vai conversar com a Maria. Ela vai se apresentar para vocês. Saber da importância do trabalho de um fonoaudiólogo. Boa Olá, noite, Paty, boa Maria. Tudo noite. Boa bem? Boa noite, noite. gente. Tudo Tudo bem? É animada para a gente começar essa live, para dar esse conteúdo tão legal para todo mundo. não é? A gente fica super empolgado o dia inteiro, né? Esperando chegar a hora para a gente poder falar de todos esses conteúdos maravilhosos que a fonoaudiologia e o canto nos proporcionam, Isso viu? mesmo, isso mesmo. Para Maria, mim é uma já te. alegria, uma honra estar aqui. Patrícia é minha amiga lá da PUC, da época aqui de faculdade. Não tem nem muitos anos, né, amiga? Ah, tem Imagina! poucos anos, olha. Pouquinhos anos, essas Quase. caras de jovenzinhas que vocês estão vendo aí, tá? A gente formou no tempo. Então, Você para mim é é uma jovem, alegria hoje Maria. poder estar aqui. Você é Te jovem agradeço ainda. o convite, agradeço a presença de todo mundo e espero que seja assim, esclarecedor, que a gente possa contribuir para a formação das pessoas, para conhecimento. Conhecimento está aí para a gente disseminar, para a gente compartilhar, né? Sim, Então com é isso. certeza. Maria, eu que tenho que agradecer você por aceitar o convite. Você é uma das minhas colegas super competentes da área de voz. Tenho muito Olá, orgulho de ter você como amiga. Admiro muito o seu trabalho, né? Para quem não sabe, a Recíproco. Maria hoje atende como fono e professora de canto no estúdio do Antônio Marra, né? Lá no meu prédio, é super legal que a gente fica lá pertinho, mas a gente nem almoça junto, hein, Maria? Esse negócio tá errado. E, Gente, tam, que e o vergonha. consultório dela, que é o consultório maravilhoso, perfumadíssimo consultório, Não tá? é? Em Olha, isso aí é da Ibirité, Oasis, tá? Tudo tá? Já produtos da tive Oasis. Vamos fazer propaganda aqui todos já. os produtos Vai. maravilhosos. Eu tenho meu consultório, que a Maria que fez para mim, maravilhoso. E assim, gente, a Maria é muito competente, sinto muito honrada por você ter aceitado o convite para a gente falar daquilo que a gente mais ama, né, Maria? Que é sobre voz cantada É e uma paixão, com falada, certeza. que é a nossa É. paixão, é a nossa vida. Então, tá com você, então vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai combinar o seguinte: a Maria tem um conteúdo imenso para falar, muita coisa legal, e a gente vai deixar as perguntas para o final. E tem surpresinha no final, então vocês não podem perder o que vai Fiquem acontecer até o esse final, dia, tá? tá? Quem Fiquem assistir até o até o final. final tem surpresinha de fonoaudióloga cantora para vocês, vocês não vão perder. Então, por Então, favor, eu vamos lá, né? vou até tirar os comentários aqui, tá, Maria? Tá. E assim que a A gente Maria vai fazer acabar assim, de. a cada tópico que a gente for falando, e no Tá, final de cada um a gente pode abrir para pergunta, ou a gente dá o conteúdo inteiro e lá no final a galera vem e pergunta. tá Aí a bom. gente vai Beleza. conversando para se ver o que que a gente acha melhor, tá bom? Beleza, então. Bora lá, Então então, vamos lá. conhecer um pouquinho mais desse condicionamento e essa estética aí que eu tô louca para aprender mais com você. Então vamos lá. Gente, então aqui eu trouxe três conceitos importantes para diferenciar, porque muitas vezes os clientes chegam no consultório, ou mesmo para fazer uma aula de canto,
e as demandas daquela pessoa, ela não é nem para o consultório, nem para a aula de canto, né? Então, às vezes vem muito invertido, tá? Sim. Então, o que que é tratamento? Quem faz o tratamento é o fonoaudiólogo, não tem outro profissional que faz tratamento de voz. É uma parceria do fono com o otorrino, tá? O otorrino dá o diagnóstico e o fonoaudiólogo vai fazer o tratamento aí dessa voz. Quando não é cirúrgico, é o caso do otorrino, né? Então, o tratamento ele pressupõe a reabilitação. A pessoa ela já tem um problema na voz. Ela pode ter uma lesão na prega vocal, ela pode ter uma disfonia que está atrapalhando essa pessoa de ter a voz plena, de ter a voz saudável. Então, ela vai entrar em tratamento. Ela vai reabilitar essa voz, tá? O Uhum. segundo conceito é o condicionamento. O que é condicionamento? É uma habilitação. Então, pressupõe que a pessoa ela não tem nenhum problema de voz. O objetivo do Uhum. condicionamento é trabalhar músculo, desde a parte respiratória até a parte de produção vocal, tá? Então, o objetivo é o cantor ter mais voz por mais tempo, com menos esforço. E aqui a gente não está muito preocupado com a qualidade do som, não é estética ainda. Uhum. A gente quer Uhum. oferecer isso, mais voz por mais tempo, com menos esforço, tá? Uhum. E a estética é um trabalho voltado para a beleza dessa voz. Aí sim a gente vai preocupar com a qualidade vocal. Então aqui é mais a parte do professor de canto. O condicionamento, o fonoaudiólogo vai fazer, o fonoaudiólogo especialista em voz, e o professor, o coach vocal, que tem aí a formação necessária para trabalhar com isso, Uhum. também pode trabalhar. Todos esses conceitos que eu dei, a gente usa exercícios vocais para poder fazer o tratamento ou condicionamento ou embelezamento, a estética dessa voz. Mas o Uhum. objetivo de aplicação de cada um é muito diferente. Então, é uma questão que é interessante a gente levantar esses conceitos para ficar claro para os cantores na hora deles precisarem procurar ajuda. Então, eu tenho um problema, eu vou tratar. Eu sinto que eu canto e me canso muito e perco qualidade do som, fico rouco com facilidade, não tenho problema de voz, aí é condicionamento. Eu quero uma voz mais bonita, aí é a estética, é o embelezamento. E aqui do Uau! condicionamento eu vou falar um pouquinho de algumas capacidades que a gente trabalha. Então aqui vem um conteúdo um pouquinho denso, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem familiaridade com os termos, então lá no finalzinho, quando vocês forem fazer as perguntas, o que não ficou muito claro, vocês podem perguntar, tá? Então, para a Uhum. gente montar um programa de condicionamento vocal, a gente leva em consideração algumas capacidades físicas aí para pensar nesse condicionamento. Eu vou falar aqui de 4. São essas 4 só? Não. Mas eu vou pontuar as 4 mais importantes. Então, Uhum. primeiro é a capacidade cardiorrespiratória. Então, a gente sabe que quando a pessoa tem uma aptidão cardiorrespiratória melhor, ela tem uma eficiência maior nas atividades físicas que ela vai desempenhar. E o canto é uma Uhum. atividade física. A gente trabalha com o músculo o tempo todo, né, para produzir essa voz. Então, a pessoa que tem uma maior eficiência nessa atividade, ela se recupera mais rápido. Então, o canto Uhum. ele desgasta, sim, dependendo do gênero musical, do tempo de performance, é um desgaste. Mas a pessoa que tem essa capacidade de trabalhar, ela se recupera mais rápido. Então, no outro dia eu tenho um Uhum. show. Ok, eu vou dar conta de fazer, né? A segunda capacidade é a força muscular. A literatura de fisiologia do exercício coloca pra gente que quanto mais forte for o músculo, menor o esforço que eu vou fazer para desempenhar minha atividade. Então, se eu tenho músculos vocais respiratórios fortes, eu vou conseguir cantar por mais tempo, fazer as minhas performances, Uhum. gastando com menos esforço. A terceira capacidade é a resistência muscular. A literatura coloca também que quando a gente tem mais resistência muscular, a gente produz mais energia dentro do músculo. E quando eu tenho mais energia dentro do meu músculo, eu tenho uma maior resistência à fadiga. Então, eu entro em fadiga mais tardiamente, eu me canso menos. Então, eu consigo cantar por Uhum. mais horas e isso não afetar aí a saúde da minha voz, tá? E a quarta capacidade que eu vou falar hoje para vocês é a capacidade de flexibilidade, de alongamento do músculo. Então, quanto maior a capacidade do músculo de alongar, mais flexível for esse músculo, menos gasto energético eu tenho para produzir
aí a minha voz para produzir o meu som. sim. Então, eu consigo fazer apresentações de alta performance com menos gasto de energia. Então, para a gente montar um programa de condicionamento vocal, a gente leva em consideração várias capacidades. E aqui para vocês, eu estou falando de 4 capacidades. Então, é muito importante, e a gente conversa muito sobre isso, né, Paty? Que não é só Sim, soprar muito. um dentro da água, né? Então, para cada exercício, para cada pessoa, a gente pensa em todos esses elementos, tá? É, tem carga, tem dose, né? Tem, se Exatamente. a pessoa precisa fazer e levar em consideração essas 4 capacidades, é essencial para desenvolver um exercício bem feito, né? E para que Isso ele mesmo. tenha o efeito que a gente espera que ele tenha no paciente, como fonoaudiólogos e também professores de canto, mas muito mais que o paciente se sinta feliz de ter alcançado seu objetivo. E é importante frisar aqui que quando o cliente entra para fazer esse condicionamento, ele vai perceber resultado depois de 4 semanas. Sim, olha Então, só. no mundo mais imediatista que a gente vive, fez a primeira semana, não Uhum, sentiu a segunda. Então, é importante a gente deixar claro, os resultados vêm a partir de 4 semanas, quando o cliente entra para o programa de condicionamento. E aí, aqui, eu separei também 4 princípios básicos para a gente uhum, montar esse programa de condicionamento. Então, o primeiro princípio que a gente pensa é a sobrecarga. Então, o que é sobrecarga? Para ter um efeito de treinamento muscular, o músculo ele tem que conseguir fazer uma ação maior do que a realizada normalmente na tarefa vocal. Então, se eu canto 4 horas de performance, o meu músculo ele tem que aguentar 5, 6. Ele tem que ter essa sobrecarga, porque senão não tem treinamento. Eu vou fazer 4 horas e lá na terceira hora eu já estou fadigada, eu já estou cansada, eu já perdi meu desempenho vocal, né? uhum, E essa sobrecarga ela deve ser gradual. Então pensa aqui, vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou para uma academia, aí eu chego para fazer aí a minha musculação. uhum, Eu ainda não estou no condicionamento. Eu vou levantar 30 quilos no supino aqui, mas eu uhum, não vou mesmo, né? Então a gente começa com as cargas, gradualmente a gente vai subindo isso uhum. aí. E aí é o fonoaudiólogo, é o professor de canto que vai acompanhando esse cliente, entendendo quando que ele vai poder dar essa sobrecarga no músculo. Então, algumas dicas Sim, legais que a gente pode dar aqui para os cantores, né? É que vocês têm que cantar com mais frequência. Então, muitas vezes a gente vê assim, que vocês cantam só no fim de semana e no ensaio. Não, cantor é atleta da voz. Cantor tem que cantar todo dia. O atleta ele já uhum, entendeu que para fazer a diferença lá, para ele ganhar aquela medalha, ganhar o campeonato, ele tem que treinar todo dia. O cantor é a mesma coisa. Para você ter uma boa performance, o treino e o canto ele tem que ser diário, né? Então cantar com mais frequência, com volume moderado. Os exercícios de uhum. sobrecarga, eles vão variar aí em termos de frequência, quantas vezes eu vou repetir aquele exercício, quantas vezes no dia, quantas vezes na semana. Posso variar a intensidade, posso variar a carga nos músculos de controle de frequência, então no músculo do grave, no músculo do agudo, na musculatura respiratória. Então, é muita coisa que a gente precisa pensar em termos de sobrecarga para elaborar um plano de condicionamento para o nosso cliente. E o E mínimo do Maria, treino para sobrecarga, ele é 3 vezes na semana, viu, gente? e Nada de fala para o preguiça. pessoal qual é o nome dos músculos desse treinamento, os 2 principais, pelo Então, eu menos, vou falar os 2 principais de controle de frequência. de O do controle de grave frequência. é o tireoaritenoide e o do agudo é o cricotireoide. Que nomes, né, gente? Vamos abreviar e Muito falar legal. CT para agudo e TA para grave, né? É, eu Aí você sempre fala, falo isso, eu gente, falo como que muito no guarda nome desses tanto 2 nome, né? músculos. Como que guarda É. tanto nome? Gente, é isso mesmo. Ciência da voz é estudo constante, né, amiga? Eu amo esses E o 2. Não é? E o outro, a gente já falou da primeira, né, do primeiro princípio, que é a Aham. sobrecarga. O segundo é a especificidade, é o treino adequado para a atividade proposta. Então, o que a gente leva em conta? O gênero musical do cantor, cada gênero aí tem as suas especificidades, né? O tempo de performance, Sim. eu vou cantar 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. O tipo de performance
Vocês não têm que decorar nome difícil, viu, gente? Relaxa, isso aí é para mim, tá Uhum. Patrícia. É o tipo de performance. Então, se o cantor ele canta parado, se ele canta dançando, se ele faz, por exemplo, um teatro musical que ele tem que falar e cantar e dançar ao mesmo tempo. Então, essa especificidade ela depende do tipo de canto de apresentação que esse cantor vai ter, tá? Então, a gente Sim. precisa pensar nisso na hora de elaborar o plano. O terceiro princípio é a individualidade. E aí, é um dos pontos mais importantes é a individualidade. Porque a Sim, gente escuta verdade. muito assim, ai, o fulano faz aquele exercício lá, e daí eu comecei a fazer também. Ou eu vi no YouTube, esse eu vi no YouTube é ótimo, né? Morro, Porque né? você não fazer o exercício. Então, se você está fazendo coisa errada, você não tem um feedback, você não tem um retorno, né? É complicado. Então, a individualidade, ela envolve variações individuais de quê? De habilidade. Então, um exercício muito comumente usado aí, tanto para aula de canto, quanto para condicionamento vocal, tratamento, é a vibração de língua. Que é... Tem Uhum. gente que não tem habilidade de vibrar a língua. Então, como que eu vou passar um exercício que é maravilhoso, mas a pessoa não sabe vibrar a língua, gente? Né? Então, não dá. Então, tem gente que tem habilidades para fazer exercícios determinados, tem gente que já não tem. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. A segunda coisa de individualidade são as questões aí da musculatura da pessoa, a gente está falando de condicionamento, e de metabolismo. Então, como que está a saúde geral? Como que está o sono? Como que está a alimentação? Se a pessoa faz uma atividade física ou não? Se ela toma medicamento? Como que está a condição psicológica da pessoa que tem tanto impacto aí na nossa voz, afinal de Uhum. contas? Então, é muita coisa. Então, esse princípio de individualidade, deixa eu frisar, ele é muito importante. Então, não é todo exercício que é bom para todo mundo. E, principalmente, não é soprar canudo na água, gente. Vamos deixar Por claro isso favor, aqui. gente, Exatamente, amiga. deixa o Vamos canudo em levantar a paz. bandeira. Não é só soprar canudo na água. Então, de todo esse conteúdo que eu estou falando aqui com vocês, para cada exercício a gente tem que ter esse raciocínio. Então, não é Até simplesmente, porque para soprar canudo na água tem uma ciência atrás disso, né? Tem a forma de exatamente, fazer, tem a dose para fazer, vai depender do exatamente. tamanho dessa laringe, o que essa laringe precisa. Isso. Então, tudo isso a gente precisa pensar. E o último princípio que eu falo, que eu brinco com meus clientes, que é o mais ingrato de treinamento muscular, é a reversibilidade. O que é isso? A maior parte dos ganhos obtidos com os exercícios se perde após um curto período de treino descontinuado. É o famoso destreino. Então, não é uma coisa muito esperta, muito inteligente de se fazer, parar de treinar. Então, se você que é cantor começou um programa de condicionamento, treinando lá bonitinho, 2 semanas, tá, parou de treinar, saiba que se você para por 2 semanas, para voltar no ponto que você estava, vai levar 4. Então, não treinar é caminhar para trás, é perder tempo, tá? E isso Escutem isso, faz gente. diferença. Gente, faz diferença. Escuta isso, Então, gente, o pelo amor destreino, de Deus. isso mesmo. O destreino começa, gente, a partir de 48 a 72 horas quando a pessoa para de treinar. Então, a gente sempre orienta, não fica, pelo amor de Deus, não fica mais de 3 dias sem treinar. Porque isso se perde, gente. E não é assim só com a voz. A gente pode fazer analogia com a atividade física. Por exemplo, nessa quarentena, né? Uhum. A Fona aqui era praticamente crossfit, amava crossfit, ia todo dia, estava tendo resultados incríveis. Aí entramos em quarentena. Comecei a fazer meus treinos em casa. Lembra do primeiro princípio de sobrecarga? Em casa eu não consigo dar sobrecarga. Então, assim, é óbvio que quando eu voltar para o CrossFit, eu vou estar para trás do que eu estava quando eu parei. Isso eu sei, né? Sim. Mas é um momento aí que a gente parou não porque quis. É diferente do cantor que sabe que precisa treinar, que tem todas as ferramentas para fazer isso em casa, que tem uma orientação bacana do fono, do professor de canto, e para. Ah, hoje eu não tive tempo. Então, a primeira coisa é estabelecer prioridade numa escala Sim. assim, de 0 a 10, qual que é a importância da sua voz no seu momento de vida hoje?
Então, você Uhum. respondendo isso, você consegue pensar se você vai treinar ou não, né? Porque a gente sabe que fazer exercício não é uma coisa maravilhosa. Ai, que legal, tô fazendo. Não é. Mas o resultado que vem com aquilo é importante, né? Então é Uhum. isso que a gente tem que pensar. Para a gente chegar num resultado, a gente passa pelo processo, né? Então aqui foram os pontos que eu quis trazer sobre condicionamento. Que é claro que tem muito mais coisa, a gente sabe disso, mas é um assunto denso. Quem é fono sabe aí que a gente tem que estudar muita coisa, são muitos nomes. Até antes de começar a Muitas live, eu coisas. estava falando com a Patrícia, e ela tá assim, amiga, esses termos estão muito difíceis, vamos simplificar. E eu falei, verdade, né? Porque tem muito É. público aqui que contou. Então eu queria trazer esses pontos para vocês e trazer, compartilhar isso para vocês conscientizarem da importância que fazer esse condicionamento. Então, muitas vezes a gente recebe assim, eu quero deixar minha voz mais bonita. Eu quero uma voz mais bonita, eu quero aprender a fazer isso, é isso, aquilo. Tá. Aí a gente pergunta para o cliente assim: você vai cantar por quanto tempo? Eu vou cantar por 5 horas. Como que tá a sua voz depois da primeira hora? Nossa, Maria Luísa, já tá horrível. Então, às vezes, é um cara que tem uma voz linda, belíssima, que sabe fazer várias e várias coisas, mas que não vai aguentar a demanda. Ele vai ter um problema de voz lá na frente. Então, tão importante quanto você ter uma voz é você ter uma voz condicionada que dê conta da sua demanda e do seu recado. Então, para a gente ter Uhum. uma carreira promissora, longível, eu quero cantar quantos anos da minha vida, eu tenho que condicionar. E é um treinamento que é constante, não é assim, eu comecei a treinar, agora eu parei. Lembra do princípio de reversibilidade. Parou? Vai perder, tá? Então, agora a gente pode abrir para perguntas sobre condicionamento, Adoro. antes da gente passar para a estética. Quem tem É, perguntas? perguntas, 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 perguntas. Maria, que maravilha, né? O conteúdo ele é muito denso. Se a gente fosse explanar cada detalhe disso, isso aí dá um curso, né? Quem sabe aí em breve a gente não Quem lança sabe, esse né? A gente curso, pode pensar em um viu? mais pra Bora então, frente. ó. Final aqui a gente já vai conversar sobre. Por quê, gente? Eu falo isso 100 vezes toda vez que o meu paciente entra no consultório. Não adianta você querer um resultado imediato, né, Maria? Para Não é uma, nada disso, né? né, para uma alteração, seja ela para uma alteração vocal, seja ela para um recurso de embelezamento da voz, e principalmente para as questões individuais. De tudo que você falou, eu penso que se a pessoa ela não tiver fixa a importância de ter essas questões individuais aqui fixas na cabeça, fala assim, olha, eu sou um ser humano que eu não preciso pegar o tubinho da Patrícia e fazer o exercício igual ela faz, porque eu não sei se eu preciso. Inclusive, eu falo que eu lá no consultório eu mostro para os meus clientes, Maria, quantos tipos de tubos eu recebo vindos de ou de outras fonos ou até mesmo de professores de canto, tá? Tubo com tubo de, como falo, de construção, né? De outros tamanhos ou então de Eu brinco que são os tabajaras. os tabajaras. Gente, E eu falo olha eu assim, entregando a minha idade, velho. Os meninos nem sabem o que é tabajara. eu falo assim, gente, para que vocês usam isso? Como que vocês usam? Então, às vezes eles começam a me mostrar, eu fico impressionada. Eu falo, poxa, gente, você é um ser humano individual, você tem que ter um material adequado para sua voz. Você quer ser um profissional da voz? Aí você sai comprando um monte de coisa só porque o outro comprou, né? Então, a gente tem hoje, por Porque viu no exemplo, YouTube. Eu vi no YouTube, aí a pessoa. Amiga, acho que eu vi uma é, pergunta aqui. Cadê? Rouquidão a mais. Esse aqui é Vinícius. Vinícius perguntou assim: rouquidão há mais de 10 dias, o que fazer? Então, aí a gente já pensa numa questão de saúde vocal, né? Então, lembra que sim, do condicionamento a gente precisa de uma voz saudável. A pessoa não tem queixa de problema de voz. Ela tem queixa assim, eu não consigo terminar o meu show. Falta condicionamento para isso. Beleza. Então, a rouquidão a gente tem que primeiro pensar. Pode ser um problema vocal, pode não ser, pode estar iniciando. Então, a primeira coisa a fazer é procurar um otorrino para fazer um exame aí sim. de laringe, para a gente ver as pregas vocais, e aí consultar com a fono já com o exame em mãos, porque facilita a vida, né?
quando a gente vê o Gente, exame da laringe, né? engraçado essa pergunta. Eu não vi aqui, não. Não tá Não? aparecendo para mim, não. De repente está aparecendo para você no seu, como se fosse um feed para você. Ai, gente, então se teve pergunta mais pra cima, olha, eu não vi. Não, não está aparecendo. Aqui tem um comentário, né, que nem todos estão dispostos a submeterem a um programa de condicionamento por exigir disciplina. Como gerar essa motivação? Isso, aí entra na parte assim do período que a pessoa está vivendo na vida. Então, tem um protocolo que eu esqueci o nome dele agora. Foi até a Letícia Caldas que produziu ele no doutorado dela, com professores. Hum, Então, a pessoa ela tem que estar motivada para passar pelo processo. Então, quando a gente aplica esse protocolo, depois você me lembra, Paty, que eu posso até te disponibilizar ele, que tá. ele é legal. Uhum, Você vê se a pessoa está na fase pré-contemplativa. Ah, eu gostaria de melhorar a minha voz, mas não estou disposta. Ou se a pessoa está numa fase de ação. Não, agora eu quero, agora é o momento. Então, a gente tem que entender uhum, do paciente qual que é o momento que ele vive, né? E cada cliente aí tem o seu momento. E o nosso papel enquanto coaches vocais, né? Que a gente sim. é motivar esse cliente e fazer com que ele perceba por que ele está ali, qual que é a importância dele passar por aquele processo. Então, nós somos facilitadores do processo. Então, muitas vezes a gente Sim. fica, porque você não fez, porque você não sei o que não sei o que, que não sei o que. Então, às vezes, a gente também, enquanto profissional, mudar um pouco a postura e entender o porquê que a pessoa Uhum. ainda não está numa fase de ação e quais ferramentas a gente pode usar, e o coach traz isso muito e é muito legal. Sim. A gente pode fazer com que esse paciente comece a se perguntar, comece a se questionar do porquê que ele não faz, e daí vira a chave, e daí ele tem um insight, olha, eu não fazia por causa disso, mas agora é o meu Uhum. momento. Então, essa parte do clínico, do fono, do professor, ela é importante também da gente desenvolver, né? Da gente trabalhar esse Sim. lado. Né? Tem Muito mais bom. perguntas, amiga? Tem ó, o doutor Leandro, que é meu parceiro lá na clínica, viu? Maravilhoso. Depois você pode enviar seus pacientes para serem avaliados por ele. Maravilhoso. Ele está perguntando aqui se o uso crônico de corticoide pode prejudicar o condicionamento das pregas vocais. A gente sabe que esse uso de corticoide ele atrapalha, porque ele mascara, né? Ele mascara. Então, Uhum, a pessoa, para procurar um programa de condicionamento, ela precisa entender como que está a musculatura dela atuando, né? Então, eu consigo fazer um show de 4 horas, então o corticoide ele pode dar essa mascarada de que, minha uhum. voz está ótima, né? E aí, sim, acaba atrapalhando, porque a pessoa não vai nem procurar um programa de condicionamento, né? Achando que a voz está bem maravilhosa. Maravilha. A Ju até complementou aqui que o protocolo é o Urica. Urica, É, isso, Ju, eu ia até obrigada. falar dele aqui. Obrigada, Ju. É Usa Urica, muito em pesquisa. Usa e muito ele é ainda em muito pesquisa na legal, ele é muito Federal. legal. Ele é É, muito eu usei legal. muito ele lá também na Federal, no mestrado com os alunos. Muito bom. Ele é ótimo. Excelente. Mais alguma pergunta, gente, referente a condicionamento, a oportunidade de saber como condicionar a voz? Vocês vivem me perguntando, hoje eu trouxe um profissional exemplar para falar para vocês como fazer o condicionamento, a reversibilidade, como fazer a individualidade dos exercícios e ó, vocês não estão me perguntando, vão perder. Não responde mais, viu, Maria? Só no Então vocês não direct. estão perguntando, gente, no direct vocês perguntam. Porque às vezes demora a cair o insight, né? Às vezes o insight ainda É, não veio. Aí se vier, vocês é, mandem em direct, tá? Então vamos entrar pode. em estética, né? Que é uma outra área Uhum, que eu amo. Então, como a Patrícia falou no início da live, eu também sou professora de canto. Esse ano eu fiz uma formação do método da Janine Lovetri, maravilhoso, Somatic Voice Work. Eu falo que é um divisor de uhum. águas assim, na carreira de professora de canto. Então, tem alguns aspectos que a gente trabalha em aula de canto. É claro que cada professor acaba tendo aí a sua formação, a sua metodologia, né? E se tiver algum professor de canto aqui que queira complementar, né, com alguma coisa que eu deixei de falar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Por favor, gente. Então, para fazer aula de canto, a gente pressupõe também que é uma voz
saudável, que é uma voz que não tem problemas, porque lembra que o problema eu preciso tratar primeiro, né? Então, na aula de canto, a gente visa estética, a gente visa beleza, né? É o quanto aquela voz soa bela, tá? E cada gênero musical tem aí as suas especificidades e peculiaridades, né? Tanto é que tem professor que é especialista em canto rock, em canto erudito, em canto Uhum, pop, em canto belting, etc. Tem muitas vertentes aí de canto, né? uhum, Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha na aula de canto é o fortalecimento de registro vocal. Então, registro vocal é um evento laríngeo, é a prega vocal que está trabalhando, são os músculos ali da prega vocal. Então, a gente trabalha a voz de peito, que é essa voz mais grave, essa voz mais potente. A gente trabalha a voz de cabeça, que no Somatic Voice Work, ele equivale ao falsete. uhum. E a gente trabalha um mix, e é aqui que entra, assim, o que a gente mais recebe para melhorar na aula de canto. O que é um mix? É a transição dos registros. É quando eu saio do registro de cabeça, de peito, para ir para a cabeça ou vice-versa. E é aqui que acontecem as famosas quebras da voz. Maria Ou e Luísa, como, né? eu tô quebrando aqui, eu canto, tô quebrando, etc. Então, aqui é um trabalho que o professor de canto executa com maestria e o fonoaudiólogo, que tem o conhecimento específico também, a gente trabalha aí no consultório para fortalecimento dos registros e trabalho de passagem, tá? Outra coisa Isso que a é gente super... Ô, trabalha... Maria, me permita um comentário. Eu acho que isso é muito importante ressaltar, porque o fato da gente ser fonoaudiólogo não quer saber que a gente saiba todas essas coisas, né? Hoje, para poder Exatamente, trabalhar essas questões do registro, é preciso ter um conhecimento musical, né? Alguns exatamente. colegas às vezes me Trabalho encaminham com pacientes porque escala, né? às vezes chega um cantor erudito e fala assim, ó, minha nota está quebrando no dó 5, né? Então tem fonoaudiólogos não tem, na fonoaudiologia a gente não tem esse Que não é treinamento, obrigado a ter, que fique isso não é claro, obrigada a não é ter obrigado. Isso é uma tarefa do professor de do canto. professor de canto, Quero tá? melhorar isso com aula de canto. Isso é estética, isso é beleza. É, é. Isso é Muito beleza legal e falar isso. também, Maria, eu acho importante dizer que, apesar de ser beleza, de ser estética, a gente tem que lembrar que muitas vezes a pessoa tem uma alteração vocal. E essa Sim, quebra pode estar acontecendo por causa dessa alteração. Então, essa é legal. primeira É. coisa, voltando lá no início das suas palavras, primeira coisa, ver se tem lesão ou não, principalmente fendas médio-posteriores, né, que são da metade da prega vocal para cima, a pessoa já tem lá uma soprosidade maior na voz, pode sim estar ocorrendo essa sensação de quebra ou essas quebras por causa de lesões. Então, não Mesmo só como lesão de efeito massa, né? embelezador. Mesmo Exatamente. lesão de Então, massa. é Então, é o que importante a gente refrisar está isso. falando desde o início, né? Então, se eu tenho um problema na voz, eu vou tratar. Condicionamento e aula de canto, a gente pressupõe, né, quando a gente pensa no todo e encaminha esse cliente aí para o otorrino, para a gente ter certeza que a gente está mexendo numa voz saudável, né? Porque pode ser que Uhum. seja uma lesão mesmo e o professor de canto não vai dar conta disso, e aí isso é tarefa do fonoaudiólogo. Mas pode ser uma questão realmente aí de uma falta de coordenação desses registros. E aí entra nessa parte de beleza e de estética mesmo, né? Mas muito boa a sua colocação, Paty. É importante Uhum. isso fique claro, né? Outra coisa que a gente trabalha em aula de canto é a questão de timbres, né? Eu falo o conceito de timbre, mas a gente sabe que timbre é instrumento, voz não tem timbre, né? É parte de ressonância. Então, se o cantor ele vai usar uma ressonância, um timbre mais claro, mais aberto, ou se ele vai usar um timbre mais fechado, mais escuro, por que ele vai usar isso? Qual que é o objetivo? Dentro do repertório, dentro do gênero, da interpretação que ele vai fazer, a gente trabalha. A questão da soprosidade, quando você falou, muito interessante, porque na maioria dos casos pode ser realmente uma fenda. Mas tem gente que tem uma soprosidade e não tem fenda, porque É lindo, né? uma fraqueza no registro aí, seja de peito, seja de cabeça, né? A Uhum. prega até fecha toda, mas ela falta um pouquinho Sim. de força mesmo, de habilidade ali para produzir esse registro.
Então, essa falta de punch, uma voz soprosa, sem lesão, o professor de canto, ele dá conta disso, assim, muito bem, e o resultado é muito bom. Questão E de tem gente, ressonância, e tem gente também que procura o professor de canto para ter essa soprosidade como um sim, elemento para embelezador da o voz. centro musical Esse pede, ar, né? Porque isso soa muito gostoso, soa um frescor vocal, assim, né? Uma sensualidade, Espírito Santo, algo assim, que vai cativar a pessoa que está ouvindo. exatamente. E a questão de ressonância aqui, assim, a maioria do que vem assim para mim é a questão da nasalidade. Então tem gente que põe uma nasalidade para cantar um pouco demais, sabe? É claro que tem gêneros que pedem uma nasalidade. Eu falei um pouquinho antes da live, eu brinquei com meu marido assim. A gente apela muito para a coisa do nasal quando é uma coisa afetiva, né? Se eu falasse assim, ô amor, pega uma água para mim, por favor. Eu joguei lá no meu nariz e joguei um lado afetivo. Ele vem com a água, ô minha querida, claro, e traz a água. Se eu falar assim, ô amor, traz uma água lá para mim, que é isso? Você está me mandando? Não vou trazer água. Então, isso no canto, ele varia conforme o estilo. Então, os estilos que são mais Verdade. românticos, você pode colocar uma nasalidade, mas o estilo que ele não tem tanto isso, ele fica estranho. Então, dependendo do que eu vou cantar e isso está em excesso, isso atrapalha a estética, né? Não fica legal. Então, se eu vou cantar, ainda bem que agora encontrei você, eu realmente não sei. Hã? Então, assim, complicado, tá? Essa parte de ressonância, é claro que a gente descarta problemas orgânicos, né? Então, se a pessoa tem um adenoide aumentado, um desvio de septo, alguma coisa, precisa tratar, obviamente, isso aí. Mas a aula de canto, quando não tem esse problema orgânico, ela é fantástica, tá? Questão de flexibilidade vocal, a gente também trabalha. Então, a pessoa que tem uma voz muito dura, que tem uma dificuldade de Uhum. passar de uma nota para outra, porque parece que ela canta falando, sabe? Então, ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei. Aí você fala, faltou um pouquinho aí de, sabe, uma melodia Aham. aqui. Então, isso é a flexibilidade, a gente trabalha na aula. Tá? Ainda bem que agora encontrei você. Né? Precisa dessa flexibilidade. Sim. A questão de afinação também, a aula de canto trabalha. Então, muita gente me pergunta, Maria Luísa, eu sou completamente desafinada, minha filha. Eu tenho jeito? Gente, tem. Então, assim como o canto, assim como cozinhar, eu brinco muito do cozinhar, porque eu era péssima para cozinhar, né? E são habilidades. Então, assim, eu desenvolvi a minha habilidade na cozinha, porque senão eu perdia o marido. Olha, olha, Complicada vou essa aí vida, eu fazer uma perdia o marido visita, se não hein? cozinhar bem. Então, assim, eu desenvolvi essa habilidade. Hoje eu sou uma cozinheira masterchef. Vou abrir meu Que restaurante? isso, Não, gente? né, gente? Não. Mas Mas meu marido ainda tá aqui. Ele pode até dar eu um vou aí depoimento. fazer uma visita, hein? Vou aí Vem, a gente experimentar vai essa fazer comida. tudo. Vou aí, Então, agora eu assim, vou. a gente desenvolve as habilidades. E para o Sim. canto, são habilidades. Então, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Mas o cantar, ele é para todo mundo, ele é para a maioria, gente. Cantar é bom demais, é Aham. gostoso. Quem canta seus males espanta. Então, aula de canto é tudo de bom. Eu falo que, assim, eu não quero virar um cantor profissional, mas eu quero fazer por hobby, porque me dá prazer, porque eu sou feliz cantando. Então, faz uma aula, porque é Sim. realmente muito bom. Então, essa parte de afinação melhora muito, tá? A Com questão de articulação certeza. de dicção, a gente trabalha na aula de canto. Então, muitas vezes o cantor, ele tem uma dificuldade aí de se fazer entender. Então, o canto popular, eu preciso entender a mensagem daquilo que eu estou ouvindo, né? Eu brinco Sim. que fala assim, ó, não dá uma de chorão aqui na aula, não, porque chorão do Charlie Brown, sabe? Então, assim, porque muitas vezes ele cantava e a gente não entendia, ficava, uai, o que ele cantou? Aí você pegava a letra, né, para entender. Então, assim, essas coisas, a gente faz esse trabalho na aula de canto para deixar a mensagem clara. A Jenny Lovetra, ela fala uma coisa que eu acho fantástica, porque quem canta, conta uma história. Então, a partir do momento que Sim. eu escuto essa história, eu preciso entender. Então, se eu tenho uma articulação, uma dicção que está ruim, imprecisa, comprometendo a mensagem, sabe? Então, isso afeta ali na beleza mesmo do canto.
Na aula de canto a gente também trabalha a constrição, que é aquele cantor que põe muita força para cantar. Sim, é claro que descartando aí a questão de lesão. Então, quando põe muita força, você atrapalha mesmo. E atrapalha a estética da voz. Não fica bonito, gente. Eu falo que tem uma diferença de belting, que é aquele cantor que canta notas agudas, com volume maravilhoso. E tem cantor é, que grita mesmo na orelha das pessoas. Eu acho, assim, que é complicado. Não gritem nas orelhas das pessoas, porque quando a gente Usem começa a a pensar dessa técnica. forma, tanto na voz falada quanto no canto, você invade o espaço do outro. Então, se eu chego aqui, ainda bem que agora encontrei você. Aí, opa, calma, mas né? Então, assim, essa questão do excesso, da tensão muscular que a pessoa coloca, a gente trabalha com aula de canto para deixar isso o mais harmônico possível. A aula de canto também entra a parte de ornamentos, que aí são os enfeites embelezadores. Cada gênero tem o seu, então, vibrato, melisma, portamento, apogiatura, sons longos, sons curtos. Então, isso varia de gênero musical para gênero, né? E é uma coisa que a gente trabalha na aula de canto. A questão de postura é fundamental para a técnica vocal, para a sua postura no palco, para a sua postura na hora de cantar, a gente também trabalha. Falta de expressividade, eu falo que isso é muito legal. Assim. Vocês assistem The Voice? É o programa mais famosinho, né? Então, quando no Lulu Santos a pessoa canta muito, né? Aí você fala, gente, mas tinha que virar a cadeira e ninguém virou. Aí o Lulu Santos vira a cadeira, não vira a cadeira. Aí a pessoa termina de cantar e ele fala, então, você cantou muito bem, uma técnica excelente, tá? Mas faltou coração. Aí você pensa, Uhum. faltou coração? É expressividade, gente. É o cantor que canta, mas ele não passa emoção nenhuma na voz. Uhum. Então, a expressividade, o emocionar, que é aquela história do contar a história, quando eu canto, tocar o coração do outro, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, essa parte de expressividade vocal, corporal, facial, a Uhum. gente trabalha em aula de canto. E a parte da respiração, que é a base aí do nosso canto, do nosso trabalho, que a aula de canto também trabalha. Então, todos esses aspectos a gente trabalha visando a beleza da voz na aula de canto, com saúde e pensando sempre no bem-estar do cantor, né? Então, são pontos que eu trouxe aqui para vocês para falar de estética, a gente, né, brincadeirinhas à parte. Eu espero ter trago o conteúdo, tirado dúvidas aí de vocês. Quem tiver alguma pergunta agora sobre estética, é o momento, né, Paty? Pode Uhum. fazer as Sim. perguntas. Enquanto eles vão perguntando, eu vou fazer a minha. Como que faz, então, com um cantor sertanejo que trava, né, toda a musculatura laríngea para cantar? Como fazer com esses elementos embelezadores se toda a tensão muscular ela é maléfica para a voz, né? Porque às vezes chega pessoas já com uma tensão e você observa que a voz não está saindo tão dura assim. Se isso tem algo que possa influenciar, principalmente no cantor sertanejo, o que que você me diz? Então, aí entra naquela parte de constrição. Primeiro, a gente tem que ver qual Uhum, ponto está constrito. É dentro da laringe? Então, é um fortalecimento de registro. A pessoa não está sabendo usar os registros equilibrados. Então, no sertanejo, eles peitam demais. Eles não sabem usar a região do mix para subir as uhum, notas. Aí é o famoso gritar no ouvido, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho de registro. Fortalecer o registro de cabeça, fortalecer o registro de mix e suavizar o peito. A pessoa precisa aprender a muito trabalhar bom. esses músculos harmônicos. Se for uma constrição, por exemplo, de base de língua que tem demais, a gente precisa relaxar essa base da língua, porque essa constrição, ela também deixa a laringe mais fixa no pescoço. Então, a gente sabe que para fazer som agudo e som grave, a laringe tem que ter liberdade de subir e descer. Se a língua está Sim, dura e ela tem relação direta com essa laringe, eu preciso ter um trabalho de língua, né? E tem a adoro, musculatura gente. a musculatura de fora, né? Então, se uma pessoa usa muito a Uhum. musculatura extrínseca, a gente precisa equilibrar. Então, eu estou usando muito aqui, ó. Estou usando meu platismo aqui, ó. Já afetou a qualidade do meu som.
Milagrinho já, meu registro tá ótimo. A hora que eu relaxar o privatismo, a voz muda. Então, o porquê que o cantor sertanejo foca? Primeiro que tem modelos muito ruins aí, né? E, infelizmente, Sim. são as referências que eles veem. E a gente tem que entender Uhum. aonde está a constrição. É uma fraqueza de registro, é uma musculatura extrínseca que está atuante demais, é uma língua com uma base muito dura, é um palato que não está levantando direito, é uma articulação muito trovoda, que impede, né? Então a gente tem que analisar os pontos de constrição. Analisou, trabalhando, soltou. Aí vem essa voz. Eu queria fazer um Mata. comentário que essa semana, né, foi o show do Gustavo Lima e eu estava Gente, assistindo nossa. depois da minha live, né, um pedacinho e estava Amiga, eu vou vendo só te que interromper e falar um negócio aqui. Essas lives estão deixando a gente com raiva. Porque os cantores tá tudo bebendo, gente. Tudo exatamente é isso que eu ia incentivando. falar. Aí fica os pacientes, ah, mas fulano bebendo, fulano bebendo. Pronto, eu já Então, desabafei. Vai, amiga, fala depois. era sobre isso mesmo que eu ia falar. Eu falei assim, poxa, eu não sei se ele tem um preparador vocal, se ele tem um condicionamento, os princípios da reversibilidade, da individualidade dele lá, que você falou, tudo lindamente. Mas quando eu olhei, eu falei assim, gente, meus pacientes virem isso daqui, eles vão cair matando em cima de mim também, porque o cara estava falando, cantando, tomando cerveja, não só ele, como todos os outros que estão sendo patrocinados. Então, foi um péssimo exemplo para um cantor profissional de se fazer. É claro que a gente respeita porque ele ali estava sendo patrocinado, ele estava recebendo para aquilo ali, como fonte de renda dele, de trabalho, de divulgação, mas não façam isso, gente. Então, eu fui observando, né, que ele foi perdendo a potência da voz, que ele foi perdendo a qualidade, que não tinha mais um bom condicionamento. E depois, no meio da apresentação, ele já estava perdendo mesmo a voz, ele já estava parando de cantar e eles começavam a filmar o cara tocando sanfona. Então, é É, importante que vocês saibam isso. Apesar dele ser uma pessoa famosa, influenciador, mesmo não que você seja necessariamente tudo tem isso, consciência, né? tá? Que De ele tenha cuidar. esse conhecimento. E assim como qualquer outro profissional, você tem que saber que é você que vai estar no palco. Então, ele deixou, né, assim, ele é admirado na área da música sertaneja, mas na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, que louco! Né? Não sabe o mal que está O causando dele eu para a não, voz. A gente o dele eu espera que não ele não eu faça vi. isso todo dia, né? É, a gente espera, né, amiga? A gente não sabe. Tomara que não, né? Tomara É, que não. Teve aqui tem mais pergunta, amiga? perguntinhas. Tem, ó. A Daiane perguntou assim, se estética é questão de gosto. Então, muitas vezes é. Então, às vezes eu escuto uma pessoa cantando e eu não gosto. Mas dentro do gênero musical que ela está se propondo, do estilo pessoal dela, porque a gente tem que levar em consideração a identidade do cantor também. Então, às vezes eu Aham, escuto uma pessoa e aí eu falo, tá fazendo tudo certo, mas para mim eu não gosto, eu não colocaria no meu carro para ouvir, né, e etc. Então entra a questão do uhum, gosto, entra, mas quando a gente fala em aula de canto, não interessa o gosto do professor. Interessa o gênero musical sertanejo, ok? O que eu preciso para cantar bem, bonito dentro desse gênero? Disso, 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 disso e disso. Então é isso que a gente precisa trabalhar em termos de estética. Agora, se um vai gostar, se o outro não vai, aí já entra aí o é gosto, outras né? questões, né? Musical e da Maravilha. pessoa com de voz. E tem isso até É. para voz falada, né, amiga? A questão da psicodinâmica. Às vezes a gente escuta uma pessoa conversar e fala, então, não conversa, querida, não fica falada, porque cara, essa voz incomoda, né? Então, Ai, assim, ai. sou cartão na bolsa, aqui, eu faço trabalho. Mas, enfim, Aham, essa parte da voz, o tanto que ela impacta no outro que escuta, isso é sério. Né? Então, assim, se eu estou cantando impactou de forma negativa, o que eu posso fazer para melhorar? Agora, dentro de música, tem a questão do gênero. Então, por exemplo, o gênero brega, né? Que lá no aham, Nordeste, né, maravilhosa. Mas aqui pra gente soa estranho. Então, assim, varia. verdade. Depende. Gente, melhor são as demonstrações da Maria, ela é maravilhosa. Ó, o doutor Leandro está perguntando se dá para usar o belt em qualquer gênero musical. Não. Ele, o doutor Leandro agora ele está fazendo aula de canto, Maria, então ele está querendo cantar belt. Ah, entendi. Você está querendo ser um belter. Não, não dá para cantar belt em qualquer gênero. Por exemplo, a bossa nova, a gente sabe que a variação vocal ela é pequena.
Então não tem essa necessidade de extensão vocal e volume lá no agudo, né? Você canta, é Uhum. melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. Não tem essa necessidade. Então depende muito do que você quer cantar e da sua necessidade. Então, se você quer cantar um pop, tipo Bruno Mars, e teatro musical, Beyoncé, aí, querida, belting em cima de belting. Não pode peitar e só tá lá em É. cima, não. Tem um mix top. Tem Ai, mais bom perguntas? demais. Deixa eu ver aqui. O povo está perguntando de onde que nós somos. Somos de BH e de Ibirité. Isso A mesmo. Maria, a Maria relutou muito vir para BH. Agora ela Foi. veio, né? Até que enfim. Ô, gente. O Antônio me laçou, falou assim: não, agora você vai vir. Eu falei: sim, senhor. Ele é maravilhoso. Ele está aqui te Ele foi meu assistindo, professor de viu? canto. Ele foi meu professor de canto quando eu. Ô, teacher, tô te entregando, olha. Ele foi meu professor de canto quando eu era adolescente. E, assim, eu devo muito a ele. Eu acho que Aham. se eu sou o que eu sou hoje, o Antônio tem, assim, um dedo mais do que grande na minha formação. Eu devo muito a ele. Então, é uma pessoa que eu amo, que eu Ah, admiro, que eu tenho orgulho de poder trabalhar junto. olha só, hein? E um spoiler aqui, hein, gente? Ele vai falar pra gente aqui numa live maravilhoso que ele Ele é. é maravilhoso, gente. Não perde, não perde. Ó, só dele aparecer, Ó, de você ver aquele sorriso, você o já ganha um Antônio, dia. o Antônio foi meu vizinho de porta lá no consultório. Trabalhei uns 3 anos mais ou menos do lado dele lá. E aí eu subi Ai, lá que para o maravilha. último andar agora. Já tem 8 anos que eu estou naquele prédio. Então, Antônio, ó, vamos esperar por você, ansiosos aqui para ouvir Não você. percam, viu, Gente, gente? Meu. perguntas? Mais alguma pergunta para Maria Luísa? O povo está escrevendo que estão amando este conteúdo, mas eles não estão perguntando. Tantas É coisas que eles porque poderiam aquela perguntou perguntar. expliquei também, que não ficou dúvidas. Ser maravilhosa da Alice, ó. Aqui, eles estão pedindo para você dar um exemplo vocal de belting. Vou dar. Aí você vê. Olha, a música que eu ia cantar no final. Estragou o spoiler. Ah, gente, aí, então canta ela que você já vai estar dando um exemplo. O jeito, vocês não têm noção do que ela vai cantar, gente. Dá vontade de sair contando assim uma atrás da outra. Um dia, gente, a Maria me mandou um áudio e falou assim: Paty, eu estou aqui cuidando da Sandy. Lembra disso, Maria? Eu falei, sério? Aí na hora que ela mandou, eu escutei e falei assim, tá, é a Sandy, mas tem alguma coisa que eu conheço dessa voz. E era a Maria Luísa fazendo cover da Gente, eu Sandy, imito, gente. tá? Eu imito, uma Idêntico. coisa de louco, assim. Uma das coisas que a gente fala de antropofisiologia vocal é a questão das referências que a gente tem, né? Sim. E uma das minhas maiores referências da infância, gente, é Sandy Júnior. E era assim, pra vocês terem noção, eu tenho uma irmã mais velha, ela fazia a Sandy e eu, Júnior. Mas meu sonho era fazer a Sandy. Então, é uma coisa maravilhosa. Tem uma Só pra... pergunta. Ó, Tem, Maria, tem só pra você saber, o meu bebê só dorme escutando Sandy Júnior. Meu Deus do céu. Ai, que linda, Não sei amiga. por quê, mas ele gosta. Tá? Eu gravo. Que fica igual. É, mas É, hoje você não vai cantar Sandy, não. Vamos cantar um não, conteúdo mais denso. Ó, lê o aí. Você quer Anderson ler? Reis. Quero tirar uma Vai lá. dúvida. Tenho um problema com pigarro e me atrapalha a chegar nas notas altas. O que posso fazer? Então, primeiro é a gente entender por que que você tem pigarro. Então, pigarro pode ter várias causas. Pode ser por uma falta de hidratação. Você está bebendo pouca água, não está fazendo a hidratação da maneira que você precisa fazer, porque cada um tem a sua necessidade, né? Pode ser porque você está com alguma questão, é a minha irmã comentando aí embaixo. Você está com uma questão aí de problema de rinite, que fica pingando a secreção, né? Você tem uma produção aumentada aí, que você tem que ir no otorrino e ver, né? Fazer o tratamento da rinite. E pode Uhum. ser pelo refluxo, né? Que é o ácido do estômago que sobe e queima ali a região posterior da prega vocal e provoca o pigarro também. Então, primeiro a gente entender por que você tem pigarro. Entendendo, tem que tratar da causa. E aí sim, essa dificuldade de fazer agudo, ela reduz, porque o pigarro realmente atrapalha. Quando a prega vocal faz agudo, ela precisa alongar, né? E o pigarro é uma coisa que está Uhum. pesando em cima dela. Então, quando ela tenta alongar, ele pesa. Então, pode dar desafinação,
pode dar quebra de registro, quebra de sonoridade. Então, a gente tem que investigar a causa para poder te orientar melhor. Mas a gente orienta sempre assim: bebe mais água, procura um médico, vai investigar. Nebulização também ajuda muito a manter o trato vocal hidratado, né? E, inclusive, ó, o doutor Leandro está escrevendo aí que hoje ele falou sobre isso num post dele. Então, só seguir ele lá e dar uma lida, que tem Lá, viu, muitas doutor Leandro? informações. Vou lá ver. Minha filha, quando ouviu você, Maria, ficou com ansiosa porque ela tem a voz parecida com a da Sandy. Ela não. Oh, meu Deus, Ana, fala pra ela não Tadinha, meu ficar. Deus. Não, não ficar. A Priscila, canta Sandy também, canta tudo. Amiga, vamos ter uma live essa semana só cantada, tá? Depois você vai lá assistir. Mais dúvidas, gente, ou Maravilha. podemos ir para surpresa, que já é uma surpresa a mais? Vamos lá, Quando a Tchau. Acho Priscila que falou falta assim, 3 minutos olha, para acabar a nossa tá, live, hein? três Vamos ver se dá. minutos? Senão nós vamos abrir outra live para escutar você cantando. Ó, a música tem 4. Então Mas você vai. consegue deixar essa salva, amiga? Consigo? Ah, então tá. Então deixa a galera aí ver. Mais perguntas? Vamos lá. Quem tiver, é o momento. Perguntem. Acho que agora pode fazer mais de uma hora. A Priscila é ótima. O Anderson está agradecendo, de nada. Estamos aqui para isso, as ordens. E O povo tá. Abre outro porque elas querem te ouvir cantando. tô vendo. Depois você Eu posta vou aí, ver. viu, amiga? A Ó, minha eu vou live deixar voltada. salvo, e eu salvo também e coloco lá no YouTube. É só você seguir @Fonolopes que vocês vão ver todas as lives do mês de abril, todas. Eu salvei Amo. todas. Então vocês vão ver performance musical com Cristina Guzmão, vocês vão ver Outra Bruno Graça maravilhosa. falando sobre voz artística, vocês vão ver todos, todos. E para fechar essa live daqui, para a gente abrir outra, tem um spoilerzinho aqui. Amanhã, quem vai falar para a gente aqui, sabe quem, Maria? Doutora Ana Cristina Cortes Gama. Um milagre, hein? Eu consegui, ó. Gente, Amanhã, olha, uma é muito gêmea. amor. É muito amor, é muito amor. Ana Cristina, velho, eu sou fã. Assim, sabe assim, Mara Belal e Ana Cristina? Tá aqui, ó, tá junto. Pois é, Não tem então como amar uma fiquem mais que a outra. ligados que eu consegui essa proeza. Amanhã a gente vai ter. Ela é especialista em voz, professora da Oi, meu. UFMG, uma das referências nossas aqui, principalmente em Belo Horizonte, em voz falada Ó, gente, e olha, não é exagero, cantada, mas referência do Brasil. Ana né? Cristina Cortina. Gente, É. tô muito feliz. Minha orientadora do Então, mestrado e futuro doutorado. Então, isso Maria, eu aí, vou amiga. fechar daqui e vou abrir uma outra para você cantar. Pode ser, pessoal? Espero todo mundo aqui na próxima para ouvir a Maria cantando. Vamos, 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 Então vamos. tá. Vou esperar todo mundo, hein? Também, viu? Senão eu vou cantar pra quem? Só pra Patrícia. Né? Vou lá, vai ser uma honra para mim. Vou encerrar aqui, vou começar outra.